Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal e vamos conversar sobre essas mudanças que aconteceram na série Sem Tchau Capamã, que passou para o sábado. E hoje é aquele vídeo super especial onde a gente faz a análise do último episódio, o episódio número 19, que eu achei um episódio, já posso trazer aqui para vocês, muito especial, daquele jeitinho que a gente gosta, relembrando os velhos tempos dessa série que a gente ama muito. Então a gente vai conversar sobre alguns pontos, né, trocar aquela ideia também sobre o futuro da série, que eu acho que começou com o pé direito nesse sábado, e a gente pode ter expectativas bem altas para o desenvolvimento de Sem Tchau Capamã. Então fica aqui coladinho de mim para ficar por dentro de tudo, para a gente trocar essa ideia, principalmente se você já assistiu, né, para ver se os pontos de vista, as percepções foram as mesmas, se você também teve emoções ou raiva ou desconforto nos mesmos momentos que eu, nas cenas que se passaram. Mas antes de conversar com vocês e fazer essa troca, eu vou pedir aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu muito obrigada! Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. E o endereço do Instagram eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Bora então falar dessa série maravilhosa que a gente ama tanto. Sem Tchau Capamã, que como eu falei, né? Começou com o pé direito, começou lá naquela situação que a gente já tinha visto, né? De a gente ver a Eda, né? Tendo uma atitude diferente e deixando o Sarkhan um pouquinho mais desconfortável. E o que foi muito legal nesse episódio que a gente realmente viu o Ruivo correndo atrás do prejuízo. No momento que ele começa a perceber que pode perder a sua amada, ele realmente começa a mudar as atitudes e a gente vê um Sarkhan diferente, não tão diferente. A gente já tinha visto ele anteriormente em episódios bem passados dessa forma. Ele andava mudando de novo por toda a pressão que ele sofreu, né? A gente pegando um pouquinho de ranço dele, mas nesse episódio especificamente a gente viu aquele homem sensível, né, demonstrando realmente preocupação com a Eda, e teve momentos então impagáveis, né, maravilhosos que a gente vai conversar aqui. Então, como eu falei, né, a gente viu nesse episódio ele correndo mais atrás, né, depois de como encerrou o episódio anterior, e isso foi muito legal. E aí, né, pra gente construir, assim, cronologicamente o episódio, lembrar de alguns momentos, né, tudo começa com aquela ideia da Melô, que foi uma ideia que eu achei muito boa, né, de causar ciúmes, né, pro Sarkhan, né, de criar alguém ali fictício. E deu pra ver que essa ideia realmente surtiu algum efeito, né, a gente viu ele já bastante inseguro, bastante preocupado, né, de a Eda realmente encontrar uma pessoa, porque se ela quiser, a gente sabe que ela encontraria realmente de forma fácil, mas ela tá muito envolvida emocionalmente para isso acontecer. Então aquelas cenas dela recebendo a flor, né, dele ficar ali preocupado, foram cenas maravilhosas, né? A gente vê também o Efé nesse episódio, que a gente já sabe que ele tá se despedindo da série, né? Demonstrando ser uma pessoa bastante complicada, né? Ardilosa ali nas atitudes, medindo exatamente estrategicamente o que vai falar. Ficou claríssimo agora, né, que ele realmente veio por causa da avó da Eda, que ele trabalha com a avó da Eda, mas pela foto ali a gente viu mais mistérios dentro da família da Eda, que a gente tá prestes a descobrir, né? Logo, logo a gente já vai saber mais coisas. Pontos importantes, a gente ficou sabendo também um pouquinho mais sobre a morte do irmão do Sarkhan ali, e realmente quando a gente vê a mãe do Sarkhan contando pra Eda, né, naquele encontro ali que elas tiveram no café, a gente vê que é uma situação realmente bastante dolorosa, bastante complicada de uma mãe passar, e a gente começa a entender um pouco mais daquela personagem, que pra mim agora tá sensacional. Adorei ver essa mudança de comportamento, que era algo que eu já tinha falado aqui no canal por muito tempo, que ela era uma personagem muito ingrata, né, no início, pra gente conseguir entender as atitudes dela, depois de tudo que a Eda fazia por ela. Ela demorou até um pouquinho para demonstrar compaixão, gratidão, sensibilidade. Então agora a gente vê ela totalmente diferente e nos agrada bastante ver essa mudança de comportamento. Então ali ela falou um pouquinho sobre a morte do filho, que realmente foi muito trágico, né? Se parar para pensar, é natural ela se sentir culpada com tudo que aconteceu, né? Porque ela se
ficou distante dele, bem no período ali que ele ficou doente. Então ela deve ter carregado essa culpa, né, esse remorso, e começou a se autopunir, né, de não sair, né, porque queria sofrer realmente por tudo que aconteceu. Então, realmente bem complicada essa situação, só que agora a gente tá tendo ótimos momentos com essas saídas dela, né? Eu acho que essa ideia de já estar trabalhando essa transformação, essa cura, esse enfrentamento tá sendo bem interessante na série. Tá fazendo a diferença, né? Essas cenas que a gente vê ela com a Eda ali, indo em lugares bem diferentes, é algo que tá acrescentando nos episódios. Eles estão conseguindo fazer algo interessante dentro desse momento dela aí, de mudança, de transformação. Então também achei uma parte muito legal, muito importante da série, né? Como um grande avanço. E a gente também viu nesse episódio especificamente algo que eu falei bastante do Sarkhan no vídeo anterior, que é ele tendo noção, consciência da representação da Eda na vida dele, né? Então a gente começa a ver nesse episódio que a ficha dele cai completamente, né? E ele percebe que ela já confiou nele em momentos bastante complicados, bastante delicados, onde todo mundo, né, se virou contra ele, ou teve um pouco de dúvida das atitudes dele, e ela permaneceu ali. E aí ele começa a perceber que talvez ele tenha feito uma grande burrada e que é muito importante ele falar a verdade. Então, nesse episódio, ele começa a realmente ter toda essa consciência, né? Claro que a gente tem aquele final caótico ali, que a gente já vai conversar sobre isso, né? Agora vamos fazer os apontamentos ali da Selin, que é uma personagem que nesse episódio fez tudo de mais desagradável possível que a gente pudesse imaginar. Ela complicou a vida não só da Eda, como a gente vê que ela é uma pessoa extremamente egoísta, manipuladora também, né? De envolver todas as pessoas no jogo dela, de conseguir de alguma forma ter tudo o que ela precisa sem se preocupar com a felicidade dos outros, né? E a gente teve uma pequena decepção ali com o Ferish, que não deu para entender muito a atitude dele, depois de tudo que ele passou com ela, depois de ele tomar aquela atitude, né, que até foi talvez um pouco radical, como eu falei, de ter abandonado ela no dia do casamento. Ele pega e tem aquela atitude ali que a gente não tem muita compreensão, né, com a Seren, né, que eu achei bem complicado de a Seren agora conseguir mastigar, digerir tudo isso que aconteceu. Não sei como é que vai ser o desenvolvimento da autora para esse casal, se ela não pensa talvez no futuro juntar ela novamente com Aang, né, e deixar ainda margem para Selin. Não sei se existe essa possibilidade, mas eu acho que ele deu uma grande mancada ali com a Seren. E a gente, comparando a questão de personalidade, né, a questão de ter alguém que olhasse para ele de forma carinhosa, não dá para entender muito esse comportamento racionalmente, né, do Ferish nesse episódio. Mas quando a gente fala de coração e de emoção, as pessoas tendenciam a não ser racional e às vezes escolherem o lado mais tóxico, né, o lado mais complicado, né? Então ele ainda tá muito sintonizado com a Selin. Isso acontece muito, falando, né? Como eu digo, essa série traz traços que a gente fica decepcionado com os personagens, mas não é tão diferente do que acontece na vida real, né? Muitas vezes as pessoas procuram os relacionamentos mais tóxicos, sabe? Ficam pela raiva, até mesmo pelo ódio, vinculadas com pessoas bastante complicadas, né? Mas a gente sempre espera nas nossas séries, nos nossos filmes, nas nossas novelas, né? Uma solução, uma consciência maior dos personagens que muitas vezes, como eu digo, na realidade não existe. Então a gente vê esse comportamento dele, e eu acho que muita gente ficou assim decepcionada, não esperava, e pelo fragmento a gente imaginava momentos melhores desse casal, que realmente não rolou. Vemos também a tia da Eda ali arrasando nos pratos, né? Conseguindo destaque, que eu acho que vai ser muito importante para ela conseguir melhorar financeiramente, e eu vou falar por quê, porque como a avó tá chegando, né, da Eda, né, a mãe dela tá se aproximando, é importante que ela consiga essa independência financeira, né, mostrar que ela conseguiu, né, dar conta de tudo quando
a avó da Eda que já tá chegando, né? A gente já tá batendo na porta. Acho que ela deve chegar lá pelo episódio 21. Acho que logo que o Efê sai, ela vai se apresentar de alguma forma e eu acho que vai ser aquele boom, né? Outros pontos legais da série, divertidos, né? Aquele jantar ali beneficente, né? Que a Eda participou, né? Com aquele ninho de cobras ali, mulheres bastante arrogantes, fúteis, né? Que existem na nossa sociedade também, né? Que fazem esses trabalhos, né? Solidários, mas na verdade são pessoas que estão mais preocupadas com a sua imagem, com seu status, né? Também uma realidade complicada ali de engolir. Mas foi divertido, né? Ver o Sarkhan ali na saia justa, né? Passando por aquela situação. E ao mesmo tempo a gente vê que, por mais que eles estejam brigados e separados, quando os dois estão juntos, é algo muito bonito de se ver, né? Então a gente vê aquela química, parecia um casal ali, né? Mesmo brigados, né? E a gente vê que os dois se aproveitam, né, da situação para ficar perto, para ficar junto, para ficar grudadinho. Então foi uma parte também que eu gostei bastante, né? Depois os dois subiram lá para cima para discutir um pouco mais a relação, não funcionou, não deu certo, né? E depois a gente teve aquele momento impagável que foi realmente ver o Ruivinho ali, né? Totalmente bêbado, né? Se perdeu na bebida para conseguir lidar com todas as frustrações, com as mágoas. E ali a gente tem um momento deplorável, na minha opinião, da Celine, que ela não se dá conta da situação, né? Realmente ela não foi humilhada por ele, ela se colocou numa situação de humilhação ali, porque ela estava forçando a presença dela dentro do ambiente, e ele precisava, né, solucionar algo que estava angustiando ele. E ela não percebia isso. E ela ficou incomodando até o último minuto ali de Aeda chegar, né? Então, aquela cena, assim, até para quem é mulher, é bastante chocante de ver a Celine chegando àquele ponto que trouxe para ela, né, todo aquele sofrimento. Ficou nítido que ela tá com um desequilíbrio emocional incrível por tudo que ela fez ali na casa quando chegou. E por tudo que já aconteceu que ela não conseguiu superar. E ali a gente vê realmente um retrato de alguém que pode se tornar, sim, ela já tem traços de vilã, né? Mas alguém que a gente pode ver ainda mais maldosa no futuro da série, porque ela tá com muita raiva, com muito orgulho perdido, orgulho ferido, né? E o que ela fez ali naquele momento que ela chega ali e revela da forma como ela revelou, né? Já é algo assim de vilã, né? Já é algo muito, para mim, calculado, né? Porque de alguma forma ela sabia que o Sarkhan tava, né, bêbado, sabia que a Eda tinha ficado lá, que provavelmente ficaria cuidando dele. Então ela chega daquele jeito ali enlouquecida, né? E eu acho que tá na hora de o Sarkhan também colocar limites nessa relação com a Celine. Eu acho que ele, de alguma forma, foi muito polderado com ela por várias coisas que aconteceram. Acho que ele teve um comportamento bastante cavaleiro, né, com ela, de cuidar dela depois de tudo que aconteceu entre os dois. Então, de alguma forma, ele tentou não feri-la, né, dar o tempo dela, porque de alguma forma ele deixou ela numa situação complicada, né, no momento que ele finge aquele noivado, né. O início do Sarkhan foi bastante complicado, mas ele evoluiu, ele cresceu e ela não. Então eu acho que ele não deve nada para ela e chegou o momento de forma sadia que ele teria que pensar sobre isso, né? O afastamento seria muito importante, mas provavelmente não vai acontecer. Como eu falei, eu acho que a Celine vai continuar ali assombrando, né, o casal e talvez trazendo complicações ali para a empresa. Ela foi muito desagradável nesse episódio, muito chata, muito invadindo a privacidade do Sarkhan em vários momentos, passando por cima das coisas que ele falava, até dentro da empresa. Porque se parar para pensar, tudo que o Sarkhan tem enfrentado ali, né, até aquela questão complicada ali com a Efé, a gente sabe que a culpa, né, não total diretamente, ela não queria fazer isso, mas é da Celine de ter passado as ações para ele e ter criado aquele ambiente ali bastante tóxico. E mesmo assim, né, o Sarkhan pedindo, né, todo mundo meio que não contando tudo para ela se meteu no assunto, porque ela queria descobrir lá a verdade.
E é um assunto muito pessoal, por mais que esteja ligado à empresa, né? É uma ferida muito grande, tá ligada ao pai do Sarkhan, por mais que eles tiveram um relacionamento na infância, não dá esse direito dela se intrometer dessa forma na vida, né, dele. Então foi bastante desagradável ela nesse episódio. Acho que foi o episódio onde ela se mostrou assim mais intragável mesmo. É o que, como já falei, sempre medi muito para falar dela, né? Até por estudar psico, como eu falo para vocês, né, entender o ser humano, mas tá muito difícil passar qualquer pano para Celine, porque ela tá passando total dos limites, né, e tá magoando pessoas, né, então isso é muito sério. Mas pontos positivos, né, é que a verdade foi revelada, não da melhor forma, mas agora a gente já sente, né, que o direcionamento da autora vai ser um direcionamento de não ser algo tão caótico. A Eda não vai para a Itália, a gente já viu pelo fragmento aí lançado, que eu vou comentar provavelmente na segunda-feira já sobre esse fragmento, que já nos dá, né, uma luz sobre tudo isso, né? Não vou dar mais detalhes assim, mas o que a gente percebe é que a Eda não vai se afastar completamente. Então, pessoal, se ela não se afasta, significa que não vai ficar um clima assim tão pesado, né? E já é um trabalho até de perdão, sabe? Ela já se mostra que aceita um pouco todas as condições. Ela só se sente magoada para começar, né? Um relacionamento e tipo, ah, tá tudo bem, porque o Sarkhan também precisa de uma lição. Ela sofreu tanto, então ela tá num processo. Mas ela demonstra bastante maturidade, assim, para lidar com tudo isso, né? Como eu digo, o próximo vídeo eu vou falar mais detalhes sobre o fragmento que nos dá pontos bastante interessantes a serem discutidos, mas eu acho que a série começou no sábado de forma fantástica, eu acho que teve uma boa audiência, eu não olhei ainda os números, mas eu aprovei, assim, como espectadora, como vocês, como alguém que curte a série, eu gostei do desenvolvimento, então espero muita coisa boa para o futuro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo grande no seu coração e a gente se vê por aí.